Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais um panorama de estudos aqui para a semana. Não consegui colocar esse panorama aí no domingo para segunda, acabei ficando um pouquinho gripado, mas vamos continuar aqui com o nosso S500 ou o nosso S&P 500, tá? É, se eu for pegar uma nova referência aqui, eu adoto essa referência aqui do diário, olha, a partir do momento que ele rompeu o break of structure, então aqui está minha região de demanda, aqui está minha região de oferta, tá? Se eu for para o time frame diário, vocês lembram que eu falei que eu tinha duas referências nessa pernada. Eu tinha essa referência maior do time frame de 4 horas, tá? E eu também tinha essa referência menor, que eu poderia adotar o time frame de 1 hora, tá? Ou até mesmo o time frame de 15 minutos. Então, esses foram o meu, os meus order blocks. E lembra que eu falei com vocês que eu via uma possibilidade dele capturar essa liquidez? Eu até desenhei aqui, cheguei a desenhar na aula aqui, ele poderia capturar essa liquidez e subir, tá? Então, vários alunos pegou essa operação aqui, tá? O nosso stop era bem aqui, quase pega o nosso stop, com o nosso alvo aqui em cima. A operação está em andamento eu deixaria no 0 a 0, já que não iria arriscar uma operação vencedora virar perdedora, tá bom? Então, deixaria aqui, olha, a nossa entrada foi aqui nessa região e até agora nós estamos nessa operação, tá? Mas por que eu adotei essa nova referência menor? Porque ele rompeu o BROS, né? O Break of Structure. Ele rompendo esse BOS aqui, o que que eu tenho? O BOS ele vem aqui para essa região agora, tá? O meu BOS ele vem para cá. E se o BOS ele vem para cá, o meu choque pode ficar aqui atrás, tá? Meu choque dessa referência é menor, porque o meu choque da referência maior tá bem aqui. Então, o que que eu acho que ele vai fazer, tá? Ele pode vir aqui nesse Frivolous Gap, te dar uma entrada vendedora, tá? Depois pode voltar aqui nessas regiões de demanda para depois subir, tá? Tá aqui o desenho que eu fiz. Eu fiz esse desenho para vocês aqui, tá? Então, fiquem atentos nessa movimentação. Ele pode capturar essa liquidez aqui dessa região. É um buy side liquid. Quando romper isso aqui, muita gente vai querer comprar rompimento e o institucional vai pregar uma peça, uma pegadinha. Aqui, o S30 fazendo uma movimentação que nós gostamos muito. Só que assim, pessoal, tenham cuidado com uma coisa. Eu desenhei aqui esse gráfico, agora ele está dando uma entrada de confirmação no time frame de 15 minutos. Olha, ele perde ponto de sustentação, volta aqui na entrada, volta no D block menorzinho, o alvo é aqui. Só que eu vou querer levar essa operação até essas regiões aqui de cima. Por quê? Ao menos até aqui esse cara, apesar de não achar que ele possa ali definitivamente voltar nessas regiões. Por que eu falo isso a vocês, pessoal? Porque aquela história, diferente do S&P, o Dow Jones ele não rompeu o break of structure. Então eu estou trabalhando essa referência aqui, olha, todinho. Então isso aqui seria a movimentação de mitigação, para ele mitigar para depois ele subir aqui nessa região, tá? Mas Arthur, por que você comprou? Eu comprei aqui para arriscar uma operação até
esse cara aqui. Quando chegar nesse cara, quando chegar nesse cara aqui, eu vou fazer a minha venda com a intenção que ele desça de novo, tá bom? Mas a minha compra foi aqui, por eu estar trabalhando essa referência bem daqui, tá? Porque assim, pessoal, é, se eu for pegar, analisar essa região aqui, que ele fez um movimento de impulsão, movimento de mitigação, e agora ele está voltando para a impulsão, tudo bem, você tem uma leitura correta, mas eu estou trabalhando essa estrutura maior aqui, tá? Eu estou trabalhando essa estrutura maior, ele perde pontos de sustentação, ele volta para dar entrada de confirmação, e aqui ele vai continuar mitigando até regiões mais baixas, tá bom? Esse é o meu pensamento. HK50 estava desenhado, fizemos uma operação de entrada de risco, deu gain, e agora, esperando aí, ele vir aqui nessa região para pegar as entradas de confirmação. Então, eu tenho esse Fair Value Gap aqui, eu tenho essa região que eu posso trabalhar também. Vou fazer logo isso aqui. Pronto, fica mais fácil. Eu tenho esse Order Block e tenho essa região que é um Fair Value Gap, tá bom? Se eu for lá para os 15 minutos, qual é a minha expectativa? Tá? Ele perde o ponto de sustentação aqui. A ideia é que ele forme essa referência e ele faça isso aqui, volte, venha aqui em cima, tá? Para depois ele cair. Essa é a minha expectativa do preço. É, para depois ele voltar e nós operarmos ele comprado aqui nessas regiões de baixo, tá? Essa é a minha expectativa aí do HK50. O ouro, lindo demais aqui no nosso order block. Eu falei dessa região aqui de grande concentração de liquidez. Se disse de grande concentração de liquidez, vai ter gente fazendo pegadinha aqui, tá? Se você perdeu a entrada do ouro, você ainda tem aqui essa entrada de confirmação nessas regiões aqui, tá? Só cuidado que você está no movimento secundário. Então, colocaria aí com uma entrada menor, tá bom? Porque se você pegar o stop nesses três, você vem aqui com a mão maior nesse quarto. Então é isso. É isso que eu espero aqui para o ouro. O USD trabalhando aqui nessa região, ele vem, ele perde ponto de sustentação, volta, dá o alvo, perde ponto de sustentação de novo, volta, dá o alvo, né? O que que eu espero? Tenho muita liquidez aprisionada aqui. Se eu tenho muita liquidez aprisionada, eu espero ele fazer isso aqui para depois subir, tá? Cuidado com essa liquidez aprisionada aqui no USD CHF. Cuidado com essa liquidez aqui. Cuidado com essa liquidez aqui. É muita liquidez para capturar, para o investidor institucional capturar. Não, isso aqui não é uma bandeira, uma porcaria de uma bandeira, tá? Até porque o institucional ele pode vir pegar essa liquidez aqui de baixo. E eu não trabalho com essas figuras gráficas horrorosas, tá? Vamos agora para o euro GBP. A mesma coisa que eu falei aqui, ó, uma grande concentração de pessoas vendendo nessa região, ele poderia capturar liquidez aqui, tá? Então, tenham cuidado, porque se ele romper essa região e confirmar com bolsa, aí eu vou operá-lo na forma vendida. DXY foi avisado, um ponto comprador
Agora a tendência é que ele volte aqui para cima para romper o break of structure e dar continuidade à movimentação de alta, tá? Se eu estou verificando que o DXY tá comprador, o que que vai acontecer com o euro e com o GBP, né? Vai ser vendedor, olha. Nós pegamos aquela operação ali semana passada, linda. Ele foi aqui, você tomou um stop, pegou um gain lindíssimo. Aí ele veio aqui e tá te dando uma outra operação, né? Que você já poderia proteger aqui no 0 a 0, tá? Isso em time frames menores, tá bom, pessoal? Se eu for olhar o time frame maior, meu movimento de impulsão, meu movimento de mitigação, ele está manipulando, manipulou o choque e desceu. A ideia agora é que ele rompa o BOS e ele volte para o movimento comprador, tá bom? O GBP, a mesma coisa, ó. Aqui ele já ganhou o choque do movimento, voltou e rompeu com o BOS. Então, o GBP, nós consideramos ele totalmente comprador, tá bom? O que que eu poderia fazer? Apagar esse cara aqui, apagar esse cara aqui, apagar esse cara aqui e fazer. Deixa eu remover isso aqui para vocês não se confundirem, tá bom? Bom, eu adoto essa referência agora e vou procurar ali order blocks compradores na minha região de demanda. Eu tenho esse cara, muito importante. Eu tenho esse outro cara aqui, extremamente importante. E tenho esse outro cara aqui, tá? Essas três regiões eu iria. Só vou botar um pouquinho aqui para baixo por causa desse Fairvalue Gap, tá? Então, eu tenho essas três regiões para serem manipulados nesse sentido aqui, ó, tá bom? Tenham cautela e cuidado com essas movimentações institucionais. Se eu for ver nosso índice, movimento de impulsão, falei para vocês, validou o topo, movimento de mitigação. Muita gente dormiu comprada aqui e pegou um grande stop. Eles tentaram fazer preço médio e quando eles estoparam a compra, veio a venda forte, tá? Qual é o segredo agora, pessoal? Em um time frame maior, eu estou trabalhando isso aqui, tá? Mas se eu opero day trade, eu vou pegar os time frames menores, tá? E o que é meus time frames menores? Essa região aqui, ó. Deixa eu pegar numa hora que fica mais fácil para vocês olharem. Ó, essa região aqui. Se eu estou trabalhando essa região, eu tenho esse cara, eu tenho esse cara aqui, e eu tenho esse cara bem aqui. Eu tenho os três pontos de interesse. Por quê? Porque agora a gente precisa fazer isso aqui, ó, para depois continuar caindo, tá? Então, eu tenho esses três pontos de interesse. É, com relação ao dólar, olha só que legal. Ele veio aqui na região, que eu falei para vocês, no final do pregão, e ele dormiu ali praticamente. Quem fez swing trade pegou uma operação
top, 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 muito top mesmo. Aqui nessa região, com alvo aqui em cima, tá? E agora, o que que eu tenho que esperar do dólar? Ele ganhar esse cara aqui, dessa referência menor, para ele fazer isso aqui e eu adotar essa nova referência para ele voltar e depois subir, tá bom? É muito simples, galera, a leitura aqui do Smart Money, tá? Meu Bitcoin, falei para vocês, foi lindo, lindo demais. Peguei a entrada aqui, levando até o topo. Agora a ideia é que ele rompa o break of structure, tá bom? E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida, é só mandar. Se inscreve no canal e curte esse vídeo para ajudar o nosso trabalho. Um abraço e tchau, tchau.